Milhões de anos antes dos grandes dinossauros, monstros de um diferente tipo dominavam o mundo. Estranhas criaturas com dorso em formato de vela como essas eram nossos antigos ancestrais. Esqueletos escondidos em nossos arredores. Enquanto os paleontólogos desenterravam novas pistas, a tecnologia moderna oferece novos esclarecimentos sobre o distante passado. Conheça um membro de nossa família, enquanto nós desenterramos o bizarro conto da vela. Mundo dos dinossauros. Conto da vela. 120 quilômetros a noroeste de Fort Worth encontram-se os Leitos Vermelhos do Texas. Essa vasta extensão de terra no município de Archer City, Texas, tem seu nome por causa do empoeirado terreno vermelho e do calor castigador. Por volta de meio-dia, o sol quente de julho irá assar a terra a uma temperatura de mais de 43 graus. Cascavéis, escorpiões e outras criaturas venenosas fazem seus lares aqui. Um toque das patas dessas centopeias pode provar ser letal. Seres mortíferos vagaram por esses vales milhões de anos antes dos dinossauros. Por 2 décadas, o paleontólogo Tim Rowe tem estudado as criaturas desse período. Hoje, Rowe e sua equipe de paleontólogos desafiam os elementos procurando pistas que os colocarão frente a frente com a criatura mais ameaçadora que já habitou os Leitos Vermelhos, o Dimetrodonte, um réptil conhecido pela enorme vela em seu dorso. Quando o Dimetrodonte dominava os Leitos Vermelhos do Texas, a terra era fértil e úmida. Hoje, os restos do Dimetrodonte espalham-se pela paisagem rochosa e improdutiva. O solo aqui é tão rico em fósseis que cada nova tempestade expõe novos espécimes. Quem não sabe o que procurar poderá não notá-los. Mas Tim Rowe facilmente localiza a coluna vertebral de um Dimetrodonte jazendo na poeira. É outra vértebra. Parece que é. Logo, esse pequeno osso da coluna de um Dimetrodonte conduz a uma descoberta ainda maior. Um esqueleto que inclui uma parte da vela do animal. É realmente um lindo espécime. É maravilhoso poder vir até aqui em somente algumas horas e ver isso. Coisa que eu nunca vi antes. E não ter que suar por todo o verão. É só cavar o chão por algumas horas e lá está. É realmente maravilhoso. Pedaço por pedaço, essas descobertas estão escrevendo uma história que afeta nós todos. Mais do que somente um simples réptil, não completamente um dinossauro, esse monstro, o Dimetrodonte, é também nosso antigo antepassado. A história do Dimetrodonte e seus descendentes é também nossa história. É nossa própria história e nós podemos rastreá-la de volta no tempo. A maioria das pessoas pensa na história humana em termos de alguns milhões de anos, em nosso parentesco com macacos. Nós podemos rastrear nossa própria história desse jeito, voltando no tempo aproximadamente 300 milhões de anos para um animal como o Dimetrodonte. Armado com uma poderosa mandíbula e dentes afiados como navalhas, este mortal predador crescia até aproximadamente 4 metros de comprimento, o tamanho de um hipopótamo. Com inovações tais como a vela em seu dorso, o Dimetrodonte e seus parentes mais próximos representavam um novo tipo de criatura, mais avançada que os répteis que os antecederam, mas não exatamente um mamífero. Esses protomamíferos, como são chamados, foram os protótipos que prepararam o terreno para o desenvolvimento dos mamíferos e, finalmente, dos humanos. Esse distante antepassado é o mais velho retrato no nosso álbum de família. Ele viveu há mais de 250 milhões de anos, uma época conhecida como o período Permiano. Os animais competiam violentamente por sobrevivência. Ter sucesso requeria algum tipo de vantagem. A vantagem do Dimetrodonte era tão evidente quanto a vela em seu dorso. A vela do Dimetrodonte é uma característica interessante. É feita de uma série de altas espinhas como essa para formar uma grande vela estendida atrás do crânio do animal.
Não há nenhum animal vivo que tenha essa característica. Então, sua função é controversa. Existem duas ideias sobre para o que servia a vela. A primeira e a mais largamente aceita é a de que era um radiador de calor. Servia para ganhar ou perder calor mais rapidamente. A segunda é a de que era para sexo. A enorme vela do Dimetrodonte era simplesmente uma maneira de impressionar a fêmea? Nicholas Houghton acha que não. Aqui, no Instituto Smithsonian, em Washington, ele estudou répteis parecidos com mamíferos por décadas. E acha que a vela era usada para regular a temperatura do corpo. A vela provavelmente funcionava tanto como um radiador quanto como um absorvedor de calor. Como um absorvedor de calor, ela iria permitir que um animal esquentasse mais rápido do que os animais que não eram tão bem equipados. E se ele fosse um predador, iria atrás de almoço mais rapidamente. Se ele fosse presa, poderia sair do caminho mais depressa. E ele se tornava bastante quente também. Isso seria um problema com um animal tão grande quanto o Dimetrodonte. E para se livrar do calor extra do excesso, ele simplesmente se viraria de modo que a vela ficasse paralela aos raios do sol. E toda a temperatura seria então irradiada para o ar. E ele poderia, dessa maneira, esfriar. Outros, como o paleontólogo dissidente Robert Baker, discordam. Aqueles que querem tornar qualquer coisa que ressalta do corpo em um mecanismo de resfriamento deveriam ver mais animais em um zoológico. Coisas que ressaltam da cabeça ou das costas são quase sempre usadas primeiro para intimidar rivais sexuais e depois como um radiador. Mas a principal razão para os galhos do alce ou as barbatanas traseiras é a intimidação dos rivais. Apesar de as opiniões sobre a vela do Dimetrodonte poderem diferir, a maioria dos cientistas concorda que o Dimetrodonte e seus parentes representam um passo importante entre o sangue frio dos répteis e o sangue quente dos mamíferos. Os répteis confiam no sol para aumentar seus metabolismos. Sem os quentes raios solares, eles se tornam lentos, imóveis e desamparados. Mas os mamíferos, como nós, têm um maquinismo interno mais sofisticado. Nós podemos gerar a energia que nossos corpos requerem, não importa que seja. Nós somos animais de sangue quente. Ter sangue quente é como manter sua casa aquecida, abrindo todas as janelas e ligando o termostato no máximo, produzindo um bocado de calor, a maior parte do qual voa pela janela fora, mas você mantém sua casa aquecida. A vantagem disso é que você está preparado para qualquer tipo de situação. Se de repente esfria, se de repente começa a chover, se de repente escurece ou nubla, você tem tanto calor corporal que pode manter sua temperatura corporal alta. Logo, sangue quente é a melhor maneira de estar preparado para qualquer desafio. O Dimetrodonte usava sua vela para se esquentar de manhã. Outros répteis de seu tamanho levariam 2 horas para se aquecer. O Dimetrodonte podia começar a se mexer na metade desse tempo. Enquanto potenciais presas répteis esperavam seu sangue esquentar, o Dimetrodonte caçava. Então, como agora, o pássaro madrugador levou a minhoca. Suas vítimas incluíam outros protomamíferos, como o Ophiacodonte. Era talvez o maior animal terrestre do período carbonífero há 300 milhões de anos. Ele crescia até 5 metros de comprimento e rastejava pelo chão com pernas atrofiadas. Ophiacodonte significa dentes de cobra. Ele recebeu essa denominação por causa de seus dentes, que eram curvados para trás como os de uma cobra. Mas nem seu tamanho ou dentes afiados podiam protegê-lo contra as poderosas mandíbulas do mais avançado Dimetrodonte. O Ophiacodonte e seus parentes, parecidos com lagartos, originaram 2 linhas de répteis de vela nas costas. Uma incluía o pequeno comedor de plantas Adapissoro, um beco sem saída evolucionário. Da outra linha emergiu o Dimetrodonte. Seu sucesso na regulagem de temperatura fez com que os répteis parecidos com mamíferos exercessem uma liderança antecipada e poderosa contra os verdadeiros répteis. A batalha pelo domínio do planeta estava começando. O predador Dimetrodonte não é um réptil qualquer, mas o primeiro de toda uma nova linha de protomamíferos. Os répteis têm um tipo de dente uniformemente distribuído ao redor da boca, mas não o Dimetrodonte. Seu nome significa 2 tipos de dentes, e é exatamente o que achamos em sua boca. Um ponto de semelhança entre nós e o Dimetrodonte é a dentição. O Dimetrodonte tem incisivos simples, seguidos por um canino especializado e uma série de dentes de tamanhos diferentes, que são também especializados, atrás do canino. Não achamos essa característica no reino animal. Na verdade, só é encontrada em um outro grupo, o dos mamíferos.
Com o desenvolvimento de dentes especializados, o dimetrodonte estava um passo mais próximo no sentido de se tornar um mamífero. Há 360 milhões de anos antes do dimetrodonte, as primeiras criaturas rastejaram para fora do oceano e invadiram a terra viçosa e pantanosa nas bordas dos continentes. Essas criaturas simples, quadrúpedes, inicialmente anfíbias, começaram a se espalhar sobre a terra. No período de 20 milhões de anos, eles se diversificaram, originando os répteis mais primitivos. Mas os primitivos répteis logo alcançaram uma momentânea bifurcação no rio evolucionário. Eles se dividiram em dois grupos, e esses dois diferentes modelos começaram a competir pela supremacia. De geração em geração, durante milhões de anos, cada linha melhorou e aperfeiçoou seu modelo. A única diferença entre eles era o simples buraco na cabeça. Mas esse conveniente detalhe trivial fez toda a diferença do mundo. A maioria dos répteis primitivos desenvolveu-se em uma linha conhecida como diapsides, o que significa que eles tinham duas aberturas na parte de trás do crânio. Durante o curso de milhões de anos, os diapsides evoluíram para dinossauros, crocodilos e todos os répteis modernos. Esse é um crocodiliano e esse é um diapside. Aqui está o buraco onde o globo ocular fica e atrás dele, em ambos os lados, estão duas aberturas pelas quais os músculos da mandíbula podem se expandir sem esmagar o cérebro. Isso permitiu a essa linhagem evoluir um cérebro maior e uma mordida mais poderosa, um predador melhor, mais esperto. A linha do dimetrodonte escolheu seguir um caminho diferente. Por fatores que não estão inteiramente claros, esses répteis primitivos desenvolveram somente um único buraco na parte de trás do crânio. Nós chamamos esse grupo de sinapsides, incluindo o dimetrodonte. Dessa linha, vacas, cães, humanos e todos os outros mamíferos evoluíram. Esse é um dos nossos parentes extintos e é um sinapside. Aqui está o buraco onde o globo ocular ficaria. E essa abertura aqui atrás é a abertura da sinapside. Isso é para os músculos da mandíbula se expandirem para fora. Vira o crânio e fica um pouco mais claro o que eu quis dizer. Aqui e aqui é onde os músculos do lado direito e esquerdo da mandíbula ficavam. E espremido entre eles está o cérebro. Quando esse animal fechava suas mandíbulas inferiores, ele espremeria o cérebro se não tivesse algum espaço no lado da cabeça para os músculos da mandíbula se expandirem para fora. Ser um sinapside tem a ver com desenvolver uma mordida mais forte para permitir a evolução de maiores músculos da mandíbula e, ao mesmo tempo, para permitir a evolução de um cérebro maior. Esse é um crânio humano e esse crânio mostra para qual grupo pertencemos. Aqui está a abertura onde o globo ocular ficaria. E atrás dele está uma única abertura. Esse é um sinapside. A condição de sinapside permite que os músculos da mandíbula se expandam para os lados aqui, sem esmagar o cérebro entre eles. Isso nos permite ter um cérebro muito maior, sem comprometer a efetividade de nossa mordida. Um pequeno buraco extra no crânio fez muita diferença no desenvolvimento dos protomamíferos. Durante milhões de anos, essa inovação levou essas criaturas a desenvolverem mecanismos para uma audição mais sofisticada e sentidos mais aguçados. Esse novo modelo do crânio estimulou a evolução do ouvido interno de 3 ossos, superior ao osso único do ouvido dos répteis. Por exemplo, nessa mandíbula de dimetrodonte existe uma pequena saliência circular de osso que estava envolvida na recepção do som. E essa saliência circular de osso representa um passo significante em direção à origem dos mamíferos. Esse modelo de 3 ossos permanece em mamíferos hoje. Melhor audição e um melhor sentido de olfato fizeram dessas criaturas melhores caçadoras. O mundo rapidamente tornou-se um lugar mais assustador. Atacar ou correr requer velocidade e resistência. E os protomamíferos se adaptaram para sobreviver. A corrida de armas dos predadores tornou-se mais um tipo de corrida de pernas. Dos ancestrais do Ophiacodonte há 340 milhões de anos para o Dimetrodonte há 280 milhões de anos, nós vemos as pernas começarem a se deslocar dos lados para mais embaixo do corpo. Pela época em que o Dinostronseve alexandre de dentes de sabre aterrorizava as florestas pantanosas da antiga Rússia há 245 milhões de anos, os protomamíferos tinham claramente feito a transição de postura réptil para mamífera. Seu metabolismo também pode ter se tornado mente de sangue quente.
Com a marcha mais rápida, os répteis parecidos com mamíferos tomaram posse das massas terrestres. Nenhum réptil simples poderia enfrentar esses formidáveis predadores. Por 50 milhões de anos, eles dominaram e aterrorizaram o planeta. Ao mesmo tempo, a evolução levou uma ramificação dos protomamíferos a um violento desvio, produzindo animais agressivos conhecidos como batedores de cabeça. Esses grossos e estranhos crânios desenvolveram-se porque bater cabeças tornou-se parte de seus rituais de acasalamento. Era um estranho jeito de mostrar aos seus parceiros exatamente o quanto eles haviam se tornado sangue quente. Muito antes dos batedores de cabeça sangue quente, o dimetrodonte pode ter usado sua vela como um chamariz sexual ou um sinal para rivais, talvez trocando as cores dela. O dimetrodonte era uma criatura de sangue frio. Seus descendentes imediatos foram os primeiros com sangue quente. Eles incluíam os primeiros batedores de cabeças, animais com imensas e ossudas cristas em volta dos olhos, para golpearem e espancarem uns aos outros. Quando o sangue quente evoluiu, você tem um monte de energia. Você é criatura individual. Para o que você irá usar essa energia? Você pode manter-se quente e pode migrar, mas na época da procriação, você pode usar aquela energia para golpear, espancar, empurrar e impelir seu rival sexual bem na barriga. Então isso faz sentido. O combate físico no namoro evoluiu logo depois da primeira evolução do sangue quente. O listrossauro, parecido com uma morsa, exemplifica um dos últimos batedores de cabeça. O crânio é grosso e praticamente chato. Milhões de anos de comportamento batedor de cabeça produziram essa estranha criatura com um bico tipo tartaruga amassado contra uma cara achatada. Répteis parecidos com mamíferos cresceram e vicejaram. Eles tinham dado importantes passos da forma réptil para a mamífera. Eles tinham se movido com esforço pela escada evolucionária acima, mas de repente, inexplicavelmente, os dinossauros assumiram o controle. Os protomamíferos começaram a desaparecer. Apesar da grande distância evolucionária percorrida pelos protomamíferos, algo saiu terrivelmente errado. No começo do período Triássico, há 245 milhões de anos, os altamente desenvolvidos e muito diversificados protomamíferos começaram a morrer em massa em números recordes. Quanto maiores eles eram, mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, os primeiros pequenos dinossauros misteriosamente progrediam. Os dinossauros começaram uma longa conquista do planeta. Batalha após batalha, eles empurraram os protomamíferos para a beira da extinção. A ascensão dinâmica e aparentemente impossível de se deter dos protomamíferos, do fiacodonte tipo lagarto para o dimetrodonte dorso de vela, para o verdadeiramente sangue quente sinhoato do tipo cachorro, de repente hesitou. Para sobreviver, os últimos protomamíferos como o trinaxodonte foram forçados a diminuir de tamanho. Eles se agarraram à vida em formas não maiores do que um roedor. Reduzidos em tamanho e arremessados contra os hábeis dinossauros predadores, os protomamíferos tiveram que se adaptar a uma atividade noturna para sobreviver. Agora, a tecnologia está revelando o que essas pequenas criaturas estavam fazendo na escuridão. Estavam ficando mais espertas. Com laser, raio-x e imagens cuidadosamente examinadas, Tim Rowe e sua equipe podem realmente entrar na cabeça de um protomamífero. Aqui está um pequeno crânio de um trinaxodonte. Cuidado com ele. Eles estão descobrindo a história de como a inteligência mamífera se desenvolveu. Rowe estudou exaustivamente o crânio do avançado protomamífero trinaxodonte. Com sua pequena cabeça e focinho significativo, esse humilde animal era um dos protomamíferos mais avançados. Pequeno, mas mortífero, ele tinha uma malévola sequência de dentes que podiam rasgar e partir a presa. Andava às escondidas pelas florestas, brigando e matando animais de seu tamanho ou menores. Como aconteceu com os protomamíferos, o tamanho de seu cérebro fazia dele um gênio. Mas comparado ao cérebro de um gambá, ele era um anão mental. Mesmo com essas novas tecnologias, muitos mistérios sobre o desenvolvimento dos mamíferos permaneceram sem resposta pelos registros fósseis. Nós não sabemos quando muitos dos significantes traços mamíferos desenvolveram-se, assim como as mães deram à luz ao invés do traço réptil de botar ovos, ou quando essas mães desenvolveram glândulas mamárias para alimentar seus filhotes. Muitos desses mistérios poderiam ser respondidos se
amostras de tecidos moles dos animais extintos. Infelizmente, a fossilização preserva somente os ossos e dentes, raramente o tecido mole que os envolve. No começo da Era Jurássica, há 210 milhões de anos, surgem os primeiros mamíferos completos. Criaturas como o morganocodonte eram tão pequenos quanto um esquilo. Durante 145 milhões de anos, os mamíferos não cresceram mais. Até há 65 milhões de anos, quando num giro do destino evolucionário, a grande extinção matou todos os dinossauros. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos rapidamente evoluíram e alguns cresceram em tamanho. Os milhões de anos que haviam passado se escondendo os tinham recompensado. Eles agora assumiam o domínio do planeta. A enorme diversidade de mamíferos modernos deve sua evolução hereditária ao dimetrodonte e aos outros fantásticos proto-mamíferos pelo virtual começo da vida na Terra. Desse incrível conto da vela, vieram os traços que fazem de nós mamíferos e nos tornam humanos.